Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos executar as etapas 4 e 5. Vamos fazer um teste com o detector de objetos e também vamos visualizar o resultado. Agora que nós já temos todos os recursos prontos, relembrando que nós fizemos o clone para o Darknet, depois disso compilamos a biblioteca e por fim nós fizemos o download dos pesos ou do modelo da rede neural convolucional. Vamos abrir uma nova célula de código e o nosso objetivo agora é passar como parâmetro uma imagem e o YOLO vai fazer a detecção dos objetos dessa imagem que nós vamos passar como parâmetro. Se nós abrirmos essa pasta do Darknet, existe uma pasta chamada Data, conforme você pode observar aqui, e existem algumas imagens de teste, então não é necessário nós carregarmos imagens. Primeiramente, vamos executar com essas imagens que já estão pré-definidas nessa pasta. Por exemplo, se você der 2 cliques nessa imagem dog, você tem a imagem do cachorro, e aqui tem mais alguns objetos atrás. Tem a imagem dos cavalos, que nós também podemos utilizar para fazer a detecção. E primeiramente vamos trabalhar somente com essas imagens. E é importante salientar que você deve estar dentro dessa pasta Darknet. Se nós digitarmos esse comando ls, ele vai ter que listar esse conteúdo que você está observando aqui na esquerda. Caso você esteja fora dessa pasta, ele vai gerar um erro que não vai encontrar o comando. Então é mais fácil você acessar essa pasta por meio do comando que nós havíamos executado aqui em cima, quando nós fizemos o cd Darknet. Claro que você também pode executar por fora dessa pasta, mas eu não vou mostrar esse processo. A ideia é deixar o mais simples possível. Vamos colocar um ponto de exclamação, que nós queremos executar o comando, que na verdade não é um comando do Python, ponto barra. Caso você já conheça algo de Linux, quando você coloca o ponto barra, indica que você quer fazer a execução de um determinado arquivo. Nós vamos colocar o Darknet. Quando nós colocamos esse ponto e barra, ele vai acessar esse arquivo, darknet.py. Note que é um arquivo em Python que já está pronto, que ele vai fazer a detecção nas imagens. Colocamos o comando detect, que é o parâmetro que esse arquivo vai receber, e nós vamos precisar passar 2 arquivos. Veja que nós temos essa pasta chamada CFG. Se nós abrirmos ela, nós temos os dados relacionados às versões do YOLO. Por exemplo, você pode observar que nós temos o YOLO 2.0. Um pouco mais para baixo nós temos o YOLO 3.0 e aqui temos esse arquivo YOLO4.cfg. Veja que é um arquivo bem pequeno com somente 11.94 KB. Se nós abrirmos esse arquivo, ele vai mostrar toda a estrutura da rede neural. Por exemplo, temos o parâmetro Learning Rate, que é a taxa de aprendizagem de uma rede neural. Podemos observar as configurações das camadas de convolução, tem toda essa estrutura das dimensões das imagens. Nesse arquivo, nós temos a estrutura da rede neural que foi construída para que nós consigamos fazer a detecção dos objetos. Você pode notar que é uma estrutura de rede neural bastante complexa. Nós temos mais de 1.100 linhas de código só para definir a estrutura dessa rede neural convolucional. Então, nós vamos precisar enviar esse arquivo. Para isso, vamos digitar CFG, que é essa pasta, barra, aqui passamos o nome do arquivo, YOLO v4.cfg. Perceba que aqui ele já autocompleta para facilitar. E além disso, nós vamos precisar mandar mais um parâmetro, que são os pesos da rede neural, ou seja, o que a rede neural aprendeu durante o treinamento, que é de fato o conhecimento do algoritmo que vai possibilitar a detecção dos objetos. E esses pesos, eles não estão nessa pasta CFG. Note que nós temos dentro dessa pasta raiz do Darknet o YOLO v4.weights.
que é esse último arquivo. Note que é um arquivo que tem 245 MB, é um arquivo um pouquinho maior, pois aqui está o conhecimento da rede neural. Vamos passar o IOLO V4 Weights, e o que é necessário nós passarmos, o último parâmetro, é a imagem que nós queremos testar. Para isso, vamos buscar da pasta Data e vamos iniciar com o person.jpg. Conforme nós havíamos visto nessa pasta Data, temos algumas imagens de teste. Vamos abrir o person.jpg. Note que nós temos a pessoa, o cachorro e o cavalo. E a ideia é nós fazermos a detecção dos objetos dessa imagem. Com isso, podemos executar. Note que ele vai mostrar várias mensagens, que o que ele vai fazer é enviar essa imagem para a rede neural convolucional. Note que ele até está demorando um pouquinho para executar, pois nós estamos trabalhando com a CPU. Logo na sequência, nós vamos mudar para a GPU, você vai notar que a velocidade será bem mais rápido. Veja que aqui ele mostra a mensagem que a GPU não está sendo utilizado. E nessas mensagens, ele vai mostrando as camadas. Por exemplo, nós temos a imagem 608 por 608 vezes 3, ou seja, altura, largura e 3, que são 3 canais, é uma imagem colorida. Temos os canais RGB. Ele gera esse output, ele manda para a segunda camada de convolução, depois ele manda para a terceira camada de convolução e assim por diante. Aqui no final, nós podemos observar, depois de todas essas mensagens, o tempo que ele levou para fazer as previsões, e aqui ele já vai mostrar as respostas. Note que ele encontrou um cachorro com 99% de certeza, encontrou uma pessoa com 100% de certeza e encontrou um cavalo com 98% de certeza. Então, quer dizer que a detecção ela já está concluída. E caso você tenha algum erro para executar essa linha de código, muito provavelmente está faltando fazer essa parte do código que é compilar a biblioteca. Se ele mostrar uma mensagem de erro que não encontrou o diretório, execute novamente essa linha do make, que como nós estamos trabalhando com o Google Colab, se você, por exemplo, fecha a janela e abre novamente, talvez ele pode perder essa informação. Vamos agora visualizar o resultado, efetivamente mostrar na imagem as detecções que ele fez. Para isso, nós vamos criar uma função que nós vamos utilizar no decorrer dessas aulas. Vamos fazer uma importação para o CV2, que é o OpenCV. Nós vamos utilizar ele para nós fazermos a leitura da imagem. Vamos fazer uma importação para o Matplotlib, que é a ideia de nós gerarmos alguns gráficos, que o Matplotlib possui funções para você visualizar imagens. E vamos criar a função chamada mostrar, que vai receber como parâmetro um caminho. Vamos fazer a leitura da imagem, cv2.imread, passamos o caminho, vamos criar uma figura, plt.gcf, essa função serve para nós buscarmos uma figura do Matplotlib, que na verdade será o gráfico ou a imagem que nós vamos desenhar. Vamos fazer um set size, passamos em inches, em polegadas, e vamos colocar o tamanho 1810. Esse é só o tamanho da imagem que nós vamos gerar. plt.axis, aqui vamos passar off, pois quando você gera uma imagem utilizando o Matplotlib, ele vai gerar no formato de gráfico com o eixo x e y. Porém, nós não queremos visualizar os eixos desse gráfico. plt.imShow, aqui vamos colocar um cv2.cvtColor e vamos fazer a conversão da imagem. cv2.color bgr to RGB. Isso acontece pelo fato de que o OpenCV
ele trabalha com as 3 cores básicas no formato BGR. Primeiro o azul, depois o verde, depois o vermelho. Porém, o formato padrão para visualização de imagens é o RGB. O vermelho, o verde e o azul. Então, aqui nós estamos convertendo do formato BGR do OpenCV para o formato RGB para nós utilizarmos junto com o Matplotlib. Por fim, fazemos um plt.show. É uma função bastante simples, só para receber como parâmetro o caminho da imagem, fazer a leitura e mostrar na tela. Nós podemos observar dentro desse diretório que ele gerou essa nova imagem chamada predictions.jpg, que quando você executa esse código aqui de cima, ele vai fazer as detecções, mostrar os resultados e vai gravar o resultado final nessa imagem. Se nós dermos 2 cliques, perceba que nós temos aquela mesma imagem original, porém com as marcações. O cachorro 99, a pessoa 100% e o cavalo 98%. Essa função que nós fizemos é para fazer a leitura dessa imagem, ou a imagem que você passar como parâmetro para mostrar aqui no ambiente do Google Colab. Agora vamos digitar o nome da imagem, predictions.jpg. Executamos e perceba que ele mostrou aqui no nosso ambiente do Google Colab as detecções. Com isso, nós já temos um detector de objetos em imagens totalmente pronto utilizando os recursos e o modelo já treinado do Iolo. Aqui eu abri esse outro link do site do Coco, que é a base de dados que esse modelo foi treinado, e aqui você pode verificar mais detalhes sobre cada um dos objetos que você pode fazer a detecção. E caso você tenha algum tipo de erro para você executar esse comando mostrar, é importante salientar novamente que você precisa estar dentro desse diretório. Se nós digitarmos o comando ls, note que nós estamos dentro desse diretório da ArcNet e dentro dele que nós temos essa imagem predictions.jpg com os resultados. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu a fazer todo o processo completo para detectar objetos em imagens. Obrigado e até a próxima aula!